Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar o seu lar. Eu sou o Bispo Gilmar. Nós vamos estar neste ano numa jornada de fé, com a leitura bíblica. Cada dia vamos estudar a Bíblia até completarmos a leitura completa dela ao decorrer deste ano. Convido você a entrar conosco na revelação da Palavra de Deus. Convido você também, que ainda não é inscrito no meu canal, a inscrever-se no canal do Bispo. Embaixo você clica em inscrever-se, clica no sininho, dê um joinha, né? Clique em todos e compartilhe essa mensagem, esse estudo, essa leitura bíblica com o maior número de pessoas que você quer ver. Porque nós vamos juntos, ao decorrer do ano, fazer a leitura completa da Palavra de Deus. E vamos começar a nossa leitura, né? Através da oração. A oração. Pedindo a Deus que venha nos dar revelação da palavra dele nessa jornada. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, que o Senhor venha através da tua santa palavra nos revelar segredos e mistérios espirituais. Prepara o teu povo para essa jornada da leitura da Bíblia Sagrada, e a qual nós vamos ter ao decorrer deste ano. Pois eu peço a tua bênção, a tua graça sobre todos, em o nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém? Vamos juntos nessa jornada de fé. Que a paz, do nosso Senhor seja com todos, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional diário. Hoje nós vamos começar uma jornada poderosa pela palavra de Deus. No livro de Gênesis, no princípio criou Deus. Isto mesmo, Deus criou através da sua palavra. Vamos então, nós vamos estudar agora no livro de Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler, hoje no primeiro dia do ano, nós vamos ler Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e também capítulo 3. Vamos junto nessa jornada, convido você a pegar a sua Bíblia Sagrada para que junto venhamos fazer a leitura, apesar que eu vou mostrar na tela aqui a Bíblia para a gente lermos juntos, para nós estudarmos junto a palavra de Deus. Vamos terminar o ano lendo juntos a palavra do nosso eterno Criador. Nós vamos fazer a leitura conforme a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Mas eu quero avisar também, como eu tenho dado curso, estudo, eu estou dando o curso da Bíblia Sagrada também, mas de uma outra forma. Como, bispo? Eu estou apresentando a Bíblia com ordem cronológica, com a ordem dos versículos de maneira cronológica. Porque se a gente for analisar a Bíblia Sagrada, os livros não estão em ordem na forma da leitura que nós vamos fazer aqui. Quer dizer, se a gente for analisar biblicamente, o livro mais velho da Bíblia Sagrada é o livro de Jó. Então, ele seria o primeiro livro da Bíblia. Mas não está em ordem assim, conforme nós vamos estudar. Mas eu estou dando estudo também, lá na escola Conaeb, da Bíblia em ordem cronológica. Igual está aqui, mostrando aqui do lado. Lá na plataforma da escola,
Vários alunos já têm estudado a Bíblia comigo, já têm acompanhado os estudos bíblicos que o bispo tem feito através da escola Conaeb, mas eu quero estudar, hoje nós vamos estudar ela de forma com a ordem que ela está na Bíblia Sagrada. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, representando, né, o Pentateuco. Nós vamos estar, então, estudando dessa forma. Vamos, então, a nosso primeiro dia da nossa primeira aula, do nosso primeiro devocional da Bíblia Sagrada? Então vamos a essa leitura de hoje, a essa reflexão da palavra de Deus. Gênesis é o princípio de tudo. Então vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, fez a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi, e chamou Deus o firmamento céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Versículo 9, Gênesis capítulo 1, versículo 9. E disse Deus: ajunta-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra, e ao juntamento das águas mares. E viu Deus que isto era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem frutos que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. E a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam frutos que tinha em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isto era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para estações, e para dias e anos. Você pode estar acompanhando com o bispo. Gênesis capítulo 1, versículo 15. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi.
Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Versículo 17. Gênesis capítulo 1, versículo 17. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isto era bom. Versículo 19. E foi a tarde e amanhã o dia 4. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente, segundo as suas espécies, e toda ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 22. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e multiplique-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e amanhã o dia 5. E disse Deus: produza a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo as suas espécies, e assim foi. Gênesis capítulo 1, 25. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrastam sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que te dê semente, ser-vos-ão para mantimento. Versículo 30. Gênesis capítulo 1, versículo 30. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todo ser vivente
que se arrasta sobre a terra. Tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Nós vamos continuar a leitura e logo após nós lermos os 3 versículos de hoje, nós vamos ter uma breve reflexão. Mas nós já observamos, só de fazermos essa leitura, todas as vezes que Deus terminava, ele falava, isto era bom. Mas no último aqui, quando ele fez o homem, a Bíblia fala, eis que era muito bom. Vamos continuar? No final, nós vamos ter uma pequena reflexão. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Gênesis capítulo 2, versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Toma água. Água é vida. E a Bíblia fala, né, que tudo pairava sobre as águas. Deus fazia brotar água da terra. Ainda não tinha chuva, mas Deus fazia brotar água da terra. Água é vida. Gênesis 2, versículo 8. Então plantou o Senhor Deus um jardim. Olha só, quem plantou foi Deus. Plantou um jardim da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Está sendo uma luta, porque o meu propósito é de lermos a Bíblia durante o ano, mas às vezes eu quero ler e explicar, dar o estudo, mas eu vou dar uma palavrinha no finalzinho da leitura. Então, foi Deus que plantou o jardim da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para comida, bem como a árvore da vida. No meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e também do mal. Você que está me assistindo, que está acompanhando as aulas, depois você deixa no comentário aí, no YouTube. Você quer que eu vou lendo e explicando, ou faça a leitura e no finalzinho dá uma breve explicação?
escreva no comentário. Você que está acompanhando ao vivo essa estudo, você que colocou no coração o propósito de estudar a Bíblia juntamente com o bispo durante o ano. Hoje é o primeiro dia do ano e hoje é o primeiro dia de estudo. Hoje é o primeiro dia do ano, 1º de janeiro, primeiro dia do ano. Esse estudo está sendo gravado, está sendo transmitido ao vivo, 1º dia de janeiro de 2026. Não sei, você que está acompanhando hoje, no primeiro dia, não sei qual ano você está acompanhando esse estudo, porque o bispo vai deixar ele gravado para você ler e acompanhar. Mas você quer que leia, apenas leia, ou que eu já leia e dê uma breve explicação? Deixa no comentário aí e compartilha também para que mais pessoas possam acompanhar essa leitura bíblica, para a gente junto lermos a Bíblia durante um ano. Hoje é o 1º dia de janeiro. Vamos lá? Vou ler de novo 8. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e também do mal. Está acompanhando aí? Eu fiz questão de colocar aí para você acompanhar. E saiu um rio do Éden para regar o jardim. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra de berilo. O bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é o Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Assíria. E é o 4º rio, é o Eufrates. E tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podeis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem, do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora ou adjuntora que lhe seja idônea. Da terra formou, pois, o Senhor Deus todos os animais do campo, todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. E assim o homem deu nomes a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado, um sono profundo, sobre o homem, e este adormeceu. E tomou-lhe então uma das costelas, e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora
osso dos teus ossos, dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e também o mal, o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Então foram-lhe abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nus, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardezinha, no pôr do sol, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Deus perguntou-lhe: mas quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Ao que respondeu o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me-lhe a árvore, e eu a comi. Perguntou o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente enganou-me, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua conceição. Em dor dará à luz filhos, e o teu desejo será
para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. E ela te produzirá espinhos, abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porquanto dela foste tomado, porque és pó, e ao pó tornarás. E chamou Adão a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estende a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Versículo 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins, e uma espada flamejante, que se volvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Então estamos aí, hoje no primeiro dia do ano, fazendo essa primeira leitura do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Essa é a nossa reflexão, né? A nossa reflexão no livro de Gênesis. Eu quero convidar você a participar dessa jornada de crescimento espiritual, de crescimento. E nessa jornada de crescimento, o que nós estamos aprendendo? Exemplo, vamos lá. Nesses 3 versículos que nós lemos, quer dizer, foi o plano de Deus. Deus cria, nesses primeiros versículos, versículo que nós lemos, Deus cria o homem. Olha só, Deus cria, o homem escolhe, e Deus, eu vou resumir essa leitura, e Deus redime. Como assim? Vamos analisar. Primeiro, nós falamos sobre a criação do homem. Criação de tudo, né? A criação perfeita de Deus. Segundo plano espiritual que nós lemos, a criação perfeita de Deus, falamos também sobre a identidade, o propósito do ser humano, a queda e o pecado, e a primeira promessa de redenção. Então, esse capítulo estabelece um fundamento de toda a Bíblia. Deus como o quê? Criador. O homem foi responsável por sua escolha, mas a graça divina age mesmo após a queda. Mesmo após a queda. Quer dizer, qual é a verdade central? Qual a verdade central desses versículos bíblicos que nós estudamos? Apesar que na Bíblia, que o bispo, já estou gravando também, e está lá na plataforma da Escola Conaeb,
a Bíblia no formato cronograma, né? Formato de como ela foi escrita, lá eu estou dando um estudo maior, uma profundidade maior, porque tem vários alunos da escola, né, que têm feito curso de teologia, vários outros cursos, estão estudando. Mas aqui eu vou dar apenas um resumo para você desses estudos que nós lemos desse primeiro dia. Então, qual é a verdade central? Deus criou o homem para viver em ordem, em comunhão, em propósito. Mas o pecado rompeu essa harmonia. O pecado rompeu essa harmonia. Ainda assim, Deus iniciou um plano de restauração. Por isso que a Bíblia fala, né? Gênesis capítulo 1, versículo 31. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Deus fez questão de falar, é muito bom. Tudo que ele fez foi perfeito através do poder da palavra. Então já aproveita, nós estamos hoje no primeiro dia do ano, profetiza bênção sobre este ano para a tua vida. Quais são as lições práticas que nós aprendemos nesses primeiros versículos da Bíblia Sagrada? Que Deus, o nosso Deus, é um Deus de ordem. Não é um Deus de confusão. Por isso que a criação revela, primeiro, planejamento. Deus planejou tudo. Deus planejou tudo. Pega a sua Bíblia, vai marcando só para você ver. No primeiro dia fez isso, isso, isso. Depois, aí ele fez o homem e falou, agora você vai dar nome de todos os animais. É você que vai dar o nome. Deus poderia ter dado o nome, mas o plano de Deus é fazer tudo perfeito e dar os seus filhos. E no caso ali, Adão. Ele fez tudo primeiro. Por isso que Deus não fez o homem primeiro, para não faltar. Porque se Deus tivesse feito o homem primeiro, aonde ele ia ficar? Ainda não tinha feito os céus, ainda não tinha feito a terra, ainda não tinha feito separação das águas. Aí não tinha feito os animais, as plantações. O que o homem ia alimentar? Primeiro Deus fez tudo primeiro, por isso que é o plano de Deus. O plano de Deus é que todos os teus filhos tenham paz, alegria, saúde, prosperidade. Então Deus fez tudo com ordem. Ele organizou tudo. Por isso que a Bíblia fala, né? Planejamento. Desde o princípio. Deus é Deus. E é Deus de ordem e não de confusão. Por isso que a criação revela o planejamento, organização e também intenção. Por isso, meu amigo, minha amiga, quando colocamos Deus no início da nossa vida, colocamos Deus no início de tudo, a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a nossa vida entra em ordem, porque Ele coloca tudo na ordem. Por isso que a Bíblia fala, né? No princípio criou Deus o céu e também a terra. Nós lemos Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Então você foi criado com a identidade e propósito. Todos nós fomos criados com identidade e propósito. Com propósito divino, com propósito de Deus. O ser humano foi criado à imagem de Deus. Para quê? Para governar, para cuidar, refletir o seu caráter. Nós lemos. Eu vou depois marcar, no capítulo, na próxima leitura, eu vou deixar marcado o que nós vamos estar abordando depois. Mas se você ler lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O céu já tinha sido feito. Jesus já existia, porque Deus estava conversando ali. Aqui é Deus conversando. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não estava conversando sozinho. Já tinha. Nós vamos estudar sobre isso
Apesar que eu prometi nesse estudo da leitura bíblica, eu não aprofundar, fazer apenas a leitura, fazer pelo menos a mensagem com 30 minutos. Nós já passamos. Agora, na Bíblia, com o estudo conforme ela é, aí sim eu vou dar aprofundando. Então, Deus estava ali. Ó. Passamos o homem, a imagem, e conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Então, meu amigo, minha amiga, você não é um acaso. Você não é um acaso. Você é um propósito de Deus, é um projeto divino. Nós somos um projeto divino. Deus planejou desde a criação do mundo. Só que aí vem a desobediência. E a desobediência sempre gera o quê? Consequência. A queda, em Gênesis capítulo 3, mostra que o pecado começa com pequenas concessões e termina o quê? Em separação entre o homem e Deus. Por isso que a Bíblia fala que o pecado cria uma barreira entre o homem e Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 7 fala: então foram abertos os olhos de ambos. Os olhos de Adão e de Eva foram abertos. E aí eles perceberam que eles estavam nus. Vergonha. A Bíblia fala que eles cozeram folhas de árvore para se tampar. E quando Deus apareceu para chamá-los, eles esconderam. É isso que o pecado faz. Leva a pessoa a afastar-se de Deus, a tentar esconder de Deus. Porque Adão e Eva tinham um privilégio. Todos os dias, no pôr do sol, Deus aparecia no paraíso. Primeiro Deus aparecia para conversar com Adão, depois ele viu que Adão estava só, fez uma companheira, deu como esposa, como adjuntora, e sempre Deus vinha aparecer no pôr do sol. E dessa vez eles tentaram esconder. E quando Deus chamou eles estavam escondidos. No lugar que Deus sempre chegava e via eles não estavam lá. Nós vamos estar continuando o estudo. Eu vou fazer mais só leitura. Só leitura, porque, para não ficar muito grande, para você ler a Bíblia comigo todos os dias. Para você fazer leitura. Mas é importante, qualquer dúvida, você manda mensagem, eu vou trazer para você o estudo. Você que ainda não é inscrito no meu canal, convido você a inscrever-se no canal, clique, compartilha esses vídeos para maior número de pessoas que você quer que venha ler a Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia juntos ao decorrer desse ano. Hoje é 1º de janeiro de 2026. Eu não sei qual vai ser a data que você vai estar estudando, se é hoje mesmo no primeiro dia, tem várias pessoas acompanhando ao vivo, ou não sei, vai ficar no YouTube para que várias pessoas possam estudar. Então hoje, primeira aula, primeiro estudo, primeira leitura bíblica. E convido você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um joinha, clica no sininho, marca todos e compartilha pelo menos 5, 6 ou quanto mais pessoa possível. Tá bom? Um abraço, que Deus te abençoa e nós voltamos com mais leitura bíblica amanhã. Eu convido você a acompanhar todas as manhãs leitura bíblica comigo. Nós vamos ler a Bíblia ao decorrer deste ano. Um abraço, que Deus abençoa. Ficam todos com Deus. Um abraço e até a próxima mensagem aqui no meu canal no YouTube.